Estamos iniciando mais um programa Expandindo a Consciência para o Despertar do Ser. Um programa que tem por objetivo, através do discernimento, lhe proporcionar saúde e bem-estar. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Juliana. Obrigado a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui mais uma vez, iniciando mais um programa com um assunto muito interessante de profunda reflexão, não é verdade? Com certeza, né? Nós vamos trazer hoje um pouquinho de esclarecimento da nova medicina do futuro, né? Que é falar de um jeito abrangente das nossas plantas medicinais. Sem dúvida, a multifuncionalidade delas na nossa vida, né? Na parte física, energética, emocional e espiritual, né? Nós temos muito conteúdo hoje, né? Com certeza. E para a gente compreender um pouquinho mais, né, Alexandre, essas plantas medicinais, elas por si só já dizem, né, elas são um complemento à nossa vida, né? E como elas são um complemento para o nosso organismo, elas também são um complemento nas terapias, né, as terapias complementares. Então, hoje, os terapeutas que atuam nessa área, com o devido conhecimento, já estão habilitados, né, a trabalhar com plantas medicinais. Exatamente, nós temos várias ciências alternativas que nos ajudam no sentido das plantas medicinais, né? Nós temos a aromaterapia, nós temos a fitoenergética, a fitoterapia, enfim, né? Uma série de ciências aí que complementam a medicina convencional dentro do tratamento que a pessoa necessita, né? É um campo de possibilidades, né? Então nós vamos trazer um pouquinho aqui, entendendo, né, dessa parte das plantas medicinais, que diz o seguinte, né? Que as plantas medicinais são aquelas que apresentam ação farmacológica, ou seja, ajudam na cura, no tratamento de várias doenças. E olha só que coisa interessante, Alexandre, praticamente 80% da população do planeta já tenha feito uso de algum vegetal para aliviar sintomas de algumas doenças. Exatamente, a gente pode citar aqui, por exemplo, o mais comum, que é a alimentação, por exemplo. Os chás, né, também é outra forma bem popular, né? Só para citar dois aí, né? Mas nós temos muitas outras que a gente vai abordar aqui, que a gente pode fazer além desses dois, que é o mais comum, né? E uma das coisas que eu tenho conversado ultimamente, né, assim, com as pessoas, e é tão gostoso a gente recordar disso, né? Quando a gente fala dos nossos antepassados, quando a gente fala dos nossos avós e quando a gente fala da nossa infância, quem não lembra daquela receitinha milagrosa? Quem não lembra daquele gostinho, daquele cheirinho, daquele sabor, né? Que vinha com muito amor promover a nossa cura. É verdade, a velha receita dos avós, né? Seja o chazinho, a compressa, né? A inalação que a gente comentava aqui antes também, né? Então, são vários remédios caseiros à base das plantas medicinais que nos ajudavam em complemento a tudo que a gente busca tradicionalmente, tá? E quando na realidade essa terapia já vem de milênios, né? Ela é muito antiga, ela não é um conhecimento. Podemos até quase que dizer que por um tempo ela se passou meio que esquecido por ser humano, né? Que foi buscar os recursos mais rápidos, né? A nível de farmácia, a nível de medicamentos, né? Só que lá atrás, lá no passado, as aldeias indígenas e por aí vai, né? Já utilizavam a cura somente através dessas plantas medicinais. Então, desde lá já se falava dos curandeiros, das benzedeiras, né? E quem já não passou por esse processo de cura? E o que na verdade seria essas benzeduras, né? Se não com a própria planta medicinal. Exatamente, é um instrumento que as benzedeiras usam, né, justamente por essa parte fitoenergética das plantas, que tem várias propriedades dentro dessa benzedura de acordo com o objetivo que a pessoa busca, né? Então, essas pessoas que são as benzedeiras, né, elas têm já um dom natural para a cura e têm a planta medicinal como um instrumento que auxilia nesse processo, né? E a coisa bacana é que hoje a gente volta assim a buscar essa terapia novamente, né? Que bom que o ser humano está voltando a se despertar para esse conhecimento nato, né? Que o nome já diz tudo, né? Eles são naturais, né? Então, quando a gente vai buscar esse complemento, a gente está buscando a cura de uma forma que Deus nos provê tudo, que Deus nos traz tudo aquilo que a gente necessita, né?
basta ter um pouquinho de conhecimento. Então, se a gente parar para conversar com um vizinho, com um amigo, com um vô, com uma avó, todo mundo tem aquela receitinha milagrosa que muitas vezes nem mesmo os medicamentos da farmácia surte tal efeito. É verdade. Então, se a gente buscar agora com a tecnologia da informação vários conhecimentos acerca disso, nós só vamos expandir a nossa ideia acerca do potencial botânico que há aí nessas curas, em tudo que as plantas proporcionam para nós, né? A gente falou dos chás, a gente falou da própria alimentação em si, né, rica em vegetais, né, nas plantas em si, né, mas as inalações, as compressas, enfim, né, ali tem os óleos, né, então os aromas, enfim, é muito abrangente mesmo. Cremes de massagem, né, tudo que é utilizado hoje para o alívio da dor, né. Quem não lembra, né, daquela plantinha mergulhada dentro de uma cachaçinha ali para fazer uma massagem, né? Quem não lembra daquela baciazinha com aquela água, com aquela fumacinha subindo para a gente fazer as inalações, para destrancar o nariz, para tratar uma rinite, uma sinusite, né? Os nossos tão famosos hoje escalda-pés, né? Sim. Que tudo vem dessa base dessas plantas medicinais. Exato, e nós temos muitos cursos, né, de ervas, de fitoterapia, enfim, que só vem a acrescentar dentro até dos nossos próprios trabalhos de terapia, né? Porque se é terapia alternativa, complementar, a gente pode buscar também não só os recursos energéticos do magnetismo natural, mas sim também desta natureza em si, que ela é tão rica que não foi possível catalogar tudo ainda. Tem muito o que se descobrir. Né? Perfeita essa tua colocação, né? Porque às vezes quando a gente fala a nível de plantas medicinais, as pessoas pensam muito em tratar o corpo físico, né? Porque é o primeiro que se apresenta, né? O que incomoda é o corpo físico. Ou tu tá com uma dorzinha, ou tu tá com um congestionamento, né? Então tu vai buscar um chazinho, um cremezinho, uma massagenzinha, né? Pensando sempre no corpo físico. Mas hoje nós já temos resultados excelentes do quanto essas plantas medicinais atuam no nosso emocional. E vai mais além ainda. Quando a gente faz um estudo da fitoenergética, por exemplo, já se sabe e hoje já está comprovado dentro desses estudos, né, que algumas plantas medicinais têm o alcance do espírito. Então, olha o tempo, a energia que ela emana, olha o que ela atravessa e o alcance que ela tem para o equilíbrio de uma forma geral. Exatamente. Num programa passado a gente falou dos animais aqui, né? Do comportamento deles, do quanto eles interagem com a gente, né? E a gente citou as plantas também, né? Num programa passado, recente agora, né? Então, dentro das plantas, né? Dessa parte da natureza, elas também têm o seu magnetismo, também têm a sua energia, proeminente dentro do objetivo a que elas se propõem. Então, quando elas interagem com o nosso campo, elas também limpam, né? Elas ajudam na nossa saúde do corpo, do emocional, do espiritual, falamos das benzedeiras aqui, né? Então, como é amplo aquela plantinha que está ali parada no cantinho, que deve ser regada, cuidada, o quanto ela ajuda no ambiente e no nosso corpo, né? Assim como tu falaste do animal, né, me faz lembrar muito dos passarinhos. Quem já não ouviu aquele ditado, né? A fruta que o passarinho come, tu pode comer que ela é benéfica. Quem de nós já não viu o nosso animalzinho lá no meio do jardim e mastigar um brejinho, uma plantinha, né? Para o alívio da sua dorzinha de barriga. Então, olha só, eles sentem, eles sabem o que é necessário para interagir com o campo deles, né? De forma natural. E assim somos nós, humanos, também. Se a gente for buscar o conhecimento, se a gente saber lidar com essas plantas, que muitas vezes as pessoas têm medo porque é muito falado das contraindicações, né? Mas as contraindicações, normalmente, elas são atuadas para uma pessoa que poderia estar num período de gravidez, né, Alexandre? Então, uma mulher que está ali, ó, no seu primeiro, segundo, terceiro mês de gravidez, tem alguns certos tipos de chás, alguns certos tipos de plantas que não é recomendável usar para que não aconteça o processo abortivo, né? Sabe-se então lá que no passado também muita gente fazia os chazinhos, né, para tais tipos de aborto. Então tudo isso veio à tona, né? Tudo isso foi comprovado e hoje deve-se então evitar algumas plantas. Mas no mais, buscando conhecimento, sabendo que tipo de planta a pessoa necessita utilizar, para que tipo de tratamento ela precisa, elas são
100% benéficas. Exatamente, e dentro da quantidade correta, sem exageros, né? E sempre de forma complementar, não abandonar o seu tratamento médico convencional, com medicações, continue tomando essas medicações. Se quiser acrescentar um chá, busque também um especialista, um terapeuta, alguém que tenha estudo de ervas e que vá te dizer, ó, tu tem isso aqui, não é recomendado tomar. Ou tu toma em pequenas quantidades por tantos dias, ou seja, para que não haja exageros, porque também pode ser prejudicial, né? Então tudo dentro de um equilíbrio de harmonia ajuda. E aí, mais uma vez, a gente entra dentro de um campo importantíssimo, né? Quando a gente fala da dosagem, da quantidade, né? Muito se está acostumado a ver as pessoas tomarem um chazinho, fazer um chazinho, e ele tem que ser aquele amarelão, né? Então, muitas vezes ele fica forte e pode algumas vezes até te intoxicar, né? Porque o que acontece nesse processo? A pessoa não tem o devido conhecimento, porque olha só, quando a gente pega uma planta colhida ali na hora da natureza, ela por si só já está trazendo a energia pura e ela não precisa se formar naquele chá, naquele amarelão. Por quê? A gente quer a energia da planta, a gente quer a essência da planta e não a cor, né? Então, quando a gente faz um chazinho ali fraquinho, pode ser até mesmo na cor de água, tu tá pegando a energia da planta que tu precisa para o teu tratamento. Então, ela não tem como ser prejudicial se tu saber usar ela na dose certa, né? Exatamente. Então, a gente precisa da essência da planta. É a essência que vai trazer essa cura, essa remediação, né? Vai auxiliar no tratamento, né? Quanto às formas, né, você pode esquentá-la, você pode macerá-la, você pode fazer várias outras formas de lidar com essa planta, né, mas sempre buscando a essência do restabelecimento, né? Exato, né? E hoje a gente já sabe, né, principalmente buscando através dos conhecimentos, né, que tem aquelas plantinhas específicas que tu podes tomar que baixo colesterol, baixo triglicerídeos, tem plantas medicinais ali que sabendo bem sendo utilizadas, né, também é para diabetes, tem plantas medicinais para câncer, para útero, para fígado, para pâncreas. Quem já não viu aquela receitinha, né, ah, tá ruimzinho do fígado lá, tomou umas a mais, vai lá tomar um chazinho de boldo, né? Sim. E assim atuam as outras plantas também, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem problemas de ansiedade, um chazinho de camomila, que além de ser um calmante, também trabalha nas cólicas, né? Então elas têm infinidades de poder terápicos dentro do teu campo de energia. Exatamente. E falando desse lado espiritual também, que nós comentamos das benzedeiras, né? Quantas vezes a espiritualidade já receitou ou já prescreveu, né, plantas medicinais para fins de limpeza, né? Seja emocional, que a gente comentou, mas propriamente espiritual, né? Muitas vezes. E às vezes tu pode fazer as duas coisas, né? Eu costumo brincar e costumo dizer para minhas clientes, né? Tu pode fazer uma limpeza de dentro para fora e uma limpeza de fora para dentro, né? Uma plantinha que é muito acostumada a usar e hoje em dia, inclusive, alguns médicos já estão receitando, né? Que é o famoso chazinho de amora. Algumas pessoas até procuram pela amora branca, né? Não necessariamente tem que ser a amora branca, pode ser essa amora de jardim, essa amora do mato que a gente tem. Então, olha só, Alexandre, se tu tomar o chazinho de amora, não precisa nem ferver. Pega umas 3, 4 folhinhas, coloca dentro de um jarrinho ali, coloca água quente, deixa parar um pouquinho e toma isso diariamente. Isso trabalha todo o teu corpo interno, ele tem 22 vezes mais cálcio que o próprio leite, ele trabalha a menopausa, andropausa, ele tem cálcio, ele tem ferro. Se pesquisar a lista do chá de amora, é infinita possibilidades. Então ele te faz uma limpeza de dentro para fora. Mulheres que estão nos seus calorões, né? Os homens na andropausa, né? Esse chazinho de amora resolve muito. Traz energia, traz vitalidade para o corpo cansado, desmotivado, né? Esse chá de amora, ele é restaurador. E aí a gente fala de fora para dentro, que é o próprio banho do chá de amora, né?
Então tu ir lá fazer um banhozinho do chá de amora do pescoço para baixo, tomar aquele banhozinho energético, ele faz limpezas inclusive de larvas astrais. Exatamente, que são processos desobsessivos que as plantas auxiliam. E aí nós entramos nas defumações também, nos banhos de descarrego, né? Que a gente usa muitas vezes o popular banho de sal grosso, né, para tirar toda a negatividade, mas daí entra as plantas para restabelecer esse campo energético, restabelecer esse campo espiritual. Porque nós estamos entrando em contato, na verdade, natureza com natureza. A nossa natureza humana, que é feita de vários elementos químicos da própria natureza, com as plantas, com os próprios animais, que comentamos anteriormente em outro programa, né? Então, há essa interação visando sempre a harmonia. Nós não estamos aqui para competir, né? Ou para se achar superior a eles. Eles vêm aqui para nos servir, sim, mas para nos complementar em termos dessa natureza universal que nos brinda sempre. E às vezes as pessoas se preocupam muito só com a limpeza do ambiente, né? Quem já não ouviu falar também é aquela famosa, né, plantinha 7 ervas, né, aquele vasinho, colocar lá na entrada da porta para repelir todas as energias densas e negativas, né? Então, não é só o ambiente que precisa ser olhado, que precisa ser cuidado, né? O nosso corpo físico também merece esse carinho. E essas plantas, elas estão aí exatamente para isso, para nos servir, e elas fazem isso com grande alegria, porque no reino vegetal, né, nós temos os nossos serizinhos lá, os gnomos, os devas, né, as fadinhas, né, que cuidam de todo esse reino com muito amor e carinho, né, para nos proporcionar esse bem-estar. Então a utilização disso no nosso dia a dia está crescendo cada vez mais, e eu fico muito feliz em saber que cada vez maior número de pessoas estão adeptos a essas plantas. Exatamente, nós temos uma espiritualidade elemental que cuida de tudo isso com muito carinho e está aqui para nos servir. Mas por outro lado, nós também precisamos aprender a preservar isso e a cuidar para as gerações futuras, né? Para que eles também possam usufruir desse benefício e ter esse conhecimento à disposição de seus filhos, seus netos, e buscar uma harmonia nesse planeta, né? E isso começa lá na infância, né? A gente precisa educar os nossos filhos desde pequeno, ensinando-os a comer fruta, a comer verduras, a tomar um chazinho, né? Nós, antigamente, éramos tratados à base de chás, porque muitas vezes não tínhamos nem mesmo dinheiro para comprar medicamentos, né? Hoje em dia a gente vê a maioria das crianças sendo tratadas apenas com xaropes, né? Com produtos de farmácias, né? Não está errado, mas como seria a vida dessas crianças se elas aprendessem desde pequenininho a tomar aquele chazinho, a comer uma fruta, a comer uma verdura? E hoje está muito na moda as pessoas procurar a famosa plantinha Ora Pronobis. Exatamente, a Ora Pronobis tem estudos científicos mostrando que, além de ter fontes de proteína também, né, ela atua para uma série de benefícios do nosso corpo, né? Então a gente vai descobrindo aos poucos o benefício, claro, físico, mas se a gente for mais a fundo, nós vamos nos surpreender ainda mais com essas plantas. Por isso que muitas pessoas estão passando a ter nos seus espaços terapêuticos, por exemplo, plantas naturais ali, porque elas estão atuando junto com os terapeutas dentro dessa energia, dessa mudança desse campo vibracional que elas fazem, né? E elas cabem em qualquer cantinho, né? Assim como as pessoas têm aqueles vasinhos de 7 ervas, também pode ter um vasinho com um chazinho, um vasinho com um temperinho, né? Mesmo que more em apartamento, né? Vale a pena cultivar essas plantas medicinais. Eu estava relatando agora semana passada, né, que agora esse inverno a gente pode se preparar, né, para os processos anti-inflamatórios, porque o que tem nascido de trançagem por aí, né, e se a natureza está nos abençoando com tanta trançagem, é porque ela já está nos avisando, né, cuidado com os processos inflamatórios, porque é nessa região que a trançagem atua, né? Então, um chazinho de trançagem no inverno, aquela criança que está lá queimando de febre, que está com inflamação, a trançagem ela tem um benefício inclusive de diminuir as amígdalas, né? Ela baixa a temperatura febril, ela trabalha a inflamação, ela diminui as amígdalas. Inclusive pessoas que tiveram processo de ter que fazer uma cirurgia das amígdalas, só com o tratamento de trançagem não precisaram mais fazer. Pessoas que tinham o hábito de usar o chazinho de trançagem baixavam rapidamente a temperatura febril.
E isso dá para cultivar num potinho de margarina. Então hoje não tem mais a desculpa, né, Alexandre, para a gente não se atentar a essa natureza perfeita que está aí para nos auxiliar. Exatamente, até tu deste o exemplo agora, a natureza ela nos dá sinais, ela nos avisa de algo que a gente precisa atentar, mudar, cuidar melhor, né? No caso, a nossa saúde aí, né? A questão das amidas, a questão das inflamações, né? Então, as pessoas buscam muito a medicina natural, né? E a gente falou do Oriente aqui também, né? China, Japão, enfim, muitos países, só para citar o Oriente, buscam isso há milênios, né? Os nossos chazinhos lá, né? Os famosos chá verde, muito famosos lá no Oriente, enfim. E aqui também nós somos um país tropical, rico, né, em vegetação. Então nós temos muito aqui no nosso país para explorar também nesse sentido. A China é um dos países mais consumidores, né, de plantas medicinais. Eu não me recordo bem com certeza, mas se eu não me engano é no Japão que as pessoas lá elas consomem bastante, né, as plantas medicinais e principalmente o peixe. E a idade deles lá, eles vão há 100 e poucos anos com uma pele jovial, né? Só trabalhando com esse tipo de energia, com esse tipo de planta, tendo um cuidado com a saúde, tendo um cuidado com a vida. Sim, nós vamos ter um reencontro ou uma relembrança com a espiritualidade e com uma inteligência universal, com Deus, seja qual for a denominação que queira, através do olhar para a natureza. Se nós voltarmos para a natureza, nós vamos descobrir a nossa própria natureza. Nós estaremos interagindo com as naturezas. E isso só tende a ganhar. Todas, a externa e a interna. A natureza sempre sai ganhando nesse sentido. E quando tu falas em natureza, quer maior descarrego do que tu colocares os teus pés descalços sobre o chão, sobre a terra, sobre um gramado, é a maior fonte de energia. Quer coisa mais maravilhosa do que tu abraçar uma árvore, fazer essa troca de energia com ela, receber esse carinho e esse acolhimento? Então a natureza ela está aí, manifesta para nos proporcionar as melhores coisas possíveis. Mas, como tu disseste, né, Alexandre, é necessário que a gente tenha esse olhar para com ela também. Não adianta sair querendo destruir tudo, né? Cortando árvores, podando tudo, né? Destruindo a nossa natureza e colocando pedra sobre pedra, né? Então, mesmo aqueles que moram em cidades, né, que estão um pouco distante do interior, ou que tiveram que deixar seus familiares e vir para a cidade, procuram preservar esse lado da natureza, né? Mora em apartamento, não pode estar lá no seu jardim, cultivem um jardim dentro do seu apartamento. Até porque as próprias folhagens também dentro de um apartamento, elas têm o seu benefício, elas fazem a troca de energia com o ambiente, né? Por isso que muitas vezes algumas plantas morrem e a gente tem que ir lá e tem que replantar de novo. Então, saber trabalhar com essas plantas, saber qual é o carinho que ela precisa, estudar um pouquinho sobre ela, né? Por exemplo, não adianta tu plantar um alecrim numa terra muito preta, muito fértil. O alecrim ela não gosta da terra muito preta, ela gosta de uma terra mais barro, ela gosta de pegar ventilação, ela gosta de sol, ela não pode ficar num lugar muito úmido para que ela se desenvolva, né? É como o abacaxi que a gente fala, experimenta plantar um abacaxi numa terra preta, ele não vai vingar. Então, ter um cuidado de como eu cuido dessa planta, como eu rego essa planta, que tipo ela necessita, é de suma importância para ter o bem-estar. Sim, isso já é uma verdadeira terapia, né? O cultivar uma planta, né? Se preocupar, né? Nós comentávamos aqui até de conversar com as plantas, né? De mentalizar também por ela, né? Realizar um reiki nas plantas, né? Dentro dessa interação de seres vivos, né? Hominal, vegetal, animal, mineral, tá tudo interligado, né? E não necessariamente para ter o benefício de uma planta, tu precisa retirar ela do seu habitat natural, né? Então, pessoas que vão para o meio do mato, né? Vão fazer um retiro, né? Ah, eu quero ir para o meio do mato. Por que essa necessidade de ir para o meio do mato, né? De respirar esse ar, de sentir a fragrância, tocar, abraçar uma árvore, olhar uma árvore por breves minutos em silêncio. Pô, isso é terapêutico. Quantos de nós fizemos isso no nosso dia a dia? Com o dia a dia corrido que nós temos, com os estresses, as ansiedades, enfim.
Por que a gente não se volta para a natureza? Ela está ali de braços abertos nos esperando. Ó, estou aqui, eu vim aqui ajudá-los, né? É uma conexão profunda, né? E hoje em dia tem até estudos, né? E está sendo comprovado isso. Na verdade, as nossas plantas medicinais, elas falam, né? A gente é que não sabe interpretar. Mas a tecnologia está vindo aí cada vez mais avançada, né? Então hoje já é possível escutar o som do girassol, por exemplo, que ele tem a sua frequência, né? Através dessa tecnologia, tu coloca numa folha de uma planta medicinal e ela vai ecoar a sua vibração, né? Então os estudos, a ciência já está vindo comprovar tudo isso, o som que ela emite, o som que ela vibra, né? E tudo isso vem trazer a cura dentro de nós, porque nós também vibramos, porque nós também emitimos um som, né? E como tu falaste, quando a gente sai no meio da natureza e a gente vê aquelas plantas ornamentais ali belíssimas, né? E a gente gosta de ir lá e apanhar. E eu adorava muito fazer isso, né? Botar aquele vasinho de flor natural dentro de casa. Mas quando eu comecei a me dar conta, Alexandre, do curto período de vida que elas tinham quando tu fazia isso, né? Tu vai lá, corta, bota dentro de um vaso, dias depois tu vai fazer o quê? Tu vai jogar lá no lixo, né? Então, para que tirar a vida dela e não deixar ela lá na natureza ter mais durabilidade, ter mais qualidade e seguir o processo evolutivo da vida dela, né? Sim, isso é um dos maiores exemplos de amor, de fraternidade, de respeito pela natureza, né? É não você tirar ela do seu habitat natural para tê-la no seu apartamento, na sua casa, mas sim deixá-la ali para que ela continue embelezando e trazendo benefício para o ambiente onde ela está e daqui a pouco contemplando também várias outras pessoas que venham ali, né, e usufruir daquilo, né, observar, né, contemplar, né? E quando a gente fala desse cuidado com a planta, né, de conversar com a planta também, né, parece que somos loucos conversando com a planta, esse cuidado se dá também quando a gente vai lá. Por exemplo, tu vai pegar uma salsa lá no teu jardim, tu não vai arrancar o pé todo, tu vai pegar umas folhinhas, né? Não é só chegar lá e arrancar as folhinhas e virar as costas e vai embora. Tem toda uma manobra, tem todo um agradecimento ali, tem os elementais que estão ali te olhando, te recebendo, te acolhendo, né? Então tu chegar ali delicadamente, pegar, arrancar um galinho, pedir licença, agradecer, né? Tu tá me emprestando vida, tu tá me emprestando saúde, né? Principalmente a salsa que tem a vitamina K, né? Olha o benefício então que ela nos traz. Então, ter esse respeito com a planta, ter esse carinho, assim como chás e com qualquer coisa que esteja na natureza, né? A gente ter essa delicadeza para aquilo que eles nos oferecem. Experimentemos ter esse sinal de respeito para com a natureza, né? Tu tirar essas palavras da minha boca. Diz, ó, quantos de nós pega para colher, né, uma folhinha ou uma pequena amostra da planta, a gente agradece e pede licença para isso, né? Às vezes a gente vai lá, arranca o pé todo, ou então simplesmente pega lá, porque eu preciso, vou lá e tirei, pronto, né? Tá com pressa. Tá com pressa, ó, o dia a dia atribulado de novo, né? Mas se tu puder parar, respirar um pouquinho, usufruir daquele momento, né? Com licença, eu vou precisar desse empréstimo aqui, né? Então, só um pequeno, parece louco mesmo, né? Olha, louco conversar com planta, pedir licença, não é uma pessoa, mas é um ser vivo que está interagindo com você naquele momento. Isso é respeito à natureza, né? Exatamente, né? E mais uma vez, então, nós já estamos chegando ao final do programa, né? Quando a coisa flui e começa a ficar gostosa, né? Nós vamos finalizando. Queria então que tu deixasse, Alexandre, as tuas considerações finais sobre esse tema maravilhoso. Muito bem. Quando nós falamos de natureza, nós falamos não só da natureza humana. Nós falamos, como comentamos aqui, do mineral, do vegetal, do animal e do hominal também, né? E em breve vamos nos encaminhar para o angelical, que também interagem conosco aqui. Então, cultivemos o entendimento acerca dessa natureza, nos aprofundemos acerca disso, né? Para que a gente possa usar, sim, das maravilhas da medicina convencional, mas também vamos complementar com essa medicina das plantas, só para citar uma, né, que é tão importante para nós. Exatamente, né? E da minha parte, então, fica o meu convite, né? Se você que nunca experimentou o chá ou que mesmo diga que não gosta de tomar chá,
pesquise uma planta lá que pode lhe trazer algum benefício, que pode lhe ajudar de alguma forma. Experimente tomar pelo menos por 7 dias e tenha consciência, faça essa experiência de transformação na sua vida. E se quiser nos comentar depois, deixar o seu comentário aqui, ficaremos agradecidos, né, Alexandre? Com certeza. Então, nós estamos finalizando o nosso programa. Espero que tenham gostado e até um próximo programa. Até mais.